dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo Padinho. Sou Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Cada podcast só vai evoluindo, tá ligado? Só vai piorando. Vamos lá, pessoal. Hoje vamos iniciar um quadro novo. O nome do quadro, simples. FAQ da trincheira. Então vamos lá. Primeira pergunta do FAQ. Crente pode ficar endemoniado? Eu creio que não. E isso não é uma opinião só minha, mas é uma verdade bíblica de que a gente foi selado pelo Espírito. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então assim, a gente foi selado pelo Espírito, cara. A gente não pertence mais a gente mesmo. E a gente não tá alheio a Deus, distante de Deus. Agora a Bíblia vai garantir que a gente é propriedade de Deus. Isso não significa que a gente não vai sofrer ataque do inimigo, né? É, tentação também, batalhas espirituais. Não, que é totalmente diferente de um crente assim, ser possesso por demônios, né? É, possesso. Isso aí é alguém que não conhece a Deus, não foi liberto por Cristo. Até porque Cristo veio pra desfazer as obras, né, do inimigo. Sim. Não só pra libertar do pecado, mas de qualquer atividade de demônios que possa ter na vida da pessoa. Sim, mas o cristão é chamado a ser livre, né, cara? É escravo somente de Cristo. Como que agora ele vai ser possesso de espíritos que são totalmente contra o Deus que ele serve? O próprio apóstolo Paulo diz que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não tem como Cristo habitar habitando. tem Então em como. Coríntios também, apoiando isso que você falou, fala que nós somos agora, nosso corpo é moradia, é templo do Espírito Santo, né? Templo do Espírito. É até esquisito você pensar num corpo que o Espírito Santo, né? Que Cristo vivendo ali e a possibilidade desse corpo ser possesso por demônio, tá ligado? Não É tem essa esquisito, é possibilidade. esquisito. Tipo assim, ter uma antítese ali, o bem e o mal morando no mesmo corpo. Na mesma Alguém casa. tem que ter saído, né? Algum tem que ter saído. Pra um entrar, algum tem que ter saído. E só existe um Senhor. Exatamente. Ou Cristo é Senhor sobre nós e habita em nós e vive em nós, ou o Lúcio. Mas não tem essa possibilidade, não. E a Bíblia também fala que se a gente se sujeitar a Deus e resistir o diabo Ele foge, fugirá né? de vós. Então, assim, não é o habitat comum do demônio o corpo do crente. Não tem como. A Bíblia fala que o Satanás fica ao derredor, como leão, né? Então ele vai provocar tentações, armadilhas, ciladas, e vai ficar ali esperando a gente dar um mole. Mas agora, possessão demoníaca no cristão, jamais. O Satanás, ele vai tentar desviar a gente do foco, pô, influenciar nosso pensamento. Às vezes não vai nem ser no nosso corpo, pô, vai ser na nossa mente. Que a gente tava conversando aqui antes, sabe? Que às vezes a gente peca, mano, e fica mal, e o inimigo fica colocando coisa na nossa mente de tipo assim, cara, Deus não te ama mais. Isso é guerra espiritual, pô. Deus está indignado com você e não vai ter mais perdão pro acabou, que você fez. já era, game over. Já tem um parceiro meu que já falou, né, que em certo momento, uma crise que ele tava passando, ficou essa guerra na mente dele. Caramba, esse pecado aqui, mas ao mesmo tempo eu sou amado, mas ao mesmo tempo Deus morreu por mim, Jesus morreu por mim. Pô, mas se Jesus morreu por mim, eu não deveria estar fazendo esse tipo de coisa, mas eu sou perdoado. Ficou essas duas ideias, uma brigando com a outra. É um dilema. Caraca, isso é pura batalha espiritual, mano. Batalha espiritual pela sua mente. Exatamente. O inimigo, ele vai tentar arrumar um espaço na tua mente, né? Então, mas jamais o seu corpo vai ser dominado por esse tipo de espírito se você se entregou a Cristo. Sim, então eu queria abordar uma outra questão também. Que às vezes uma pessoa não convertida, ele não é um cristão. Às vezes a maior batalha espiritual dele também não seja uma possessão demoníaca. Às vezes o cara nunca ficou endemoniado, ele não é cristão. Só que essa batalha espiritual na mente dele é forte. O número de suicídios, por que tem aumentado? Verdade. Porque é uma batalha na mente. Não estou dizendo que uma pessoa quando sofre depressão é só pelo lado espiritual, né? Culpa de demônio que a pessoa está depressiva. Tem vários fatores biológicos. Pode ser, inclusive, espiritual, né? Pode ser, normalmente é, né? E é uma batalha na mente. Mas sobre o cristão ficar endemoniado é unânime, né? Não tem como. Segunda pergunta. Ler o Antigo Testamento ainda é importante? Muito importante, pô. Muito importante. As pessoas pensam assim, sobre o Antigo Testamento porque lá contém aquelas regras lá do Levítico, coisas que ficaram só pro povo de Israel, não, povo judeu naquela época. Aí a gente fala, não, aquelas leis lá do Antigo Testamento eram só para aquela época. Aí as pessoas acabam descartando todo o Antigo Testamento. Generaliza. Tipo, mesmo que aquelas leis se aplicassem
aos judeus daquela época, aquele povo de Israel só naquela época, é interessante, pô, é até importante para você ver como é que Deus foi se revelando para esse povo, como é que Deus instruiu, por mais que aquelas regras agora não se apliquem pra gente, porque é um outro contexto, é uma nova aliança. E essa é a chave, é uma outra aliança. No Antigo Testamento é uma outra aliança, no Novo nós vemos a nova aliança. Mas para ajudar a entender a nova aliança, é bom a gente compreender como era a antiga. É isso aí, entender a nossa história também. Isso, a gente dá valor, por exemplo, ao acesso que nós temos ao Pai, o acesso que nós temos a Deus. A gente aprendeu isso de Deus, por exemplo, ensinando o povo de Israel como eles acessavam, né? Como eles tinham contato, comunhão com Deus. Não era todo mundo, era só o sacerdote, que tinha que oferecer sacrifícios, tal, uma série de regras. E essa era a antiga aliança. Agora a nova, nós entendemos que não é necessário nada disso. Somos todos sacerdotes. Exatamente. E, cara, Jesus mesmo, cara, ele disse que ele não veio para remover nenhum traço, nenhum tio, nenhum ponto da lei. Na verdade, ele veio confirmar a lei. Ele citou pra caramba, né, o Antigo Testamento. Não, os evangelhos todos puxam referência do Antigo Testamento o tempo todo. O Novo Testamento todo vem citando o Antigo Testamento, até para poder dar base nas profecias a respeito de Jesus, né? Sim, e figuras importantes também como Martinho Lutero, às vezes tinham uma certa penimba com algumas cartas bíblicas, né? Alguns livros. E Lutero, ele, por exemplo, ele não valorizava tanto, ele falava que a epístola de Tiago era superficial, falava que não tinha muita profundidade bíblica. Tudo porque citava muito o Antigo Testamento, né? E ele achava isso um ponto negativo, sendo que citar o Antigo Testamento para fazer teologia do Novo é a coisa mais comum, tanto de Cristo quanto dos apóstolos. Sim. Citaram pra caramba. Citava o tempo todo. A teologia do Novo Testamento é construída em cima do Antigo. E teve também um herege, que é o Marcião, que ele excluiu completamente o Antigo Testamento, tirou Lucas, porque o Evangelho de Lucas é o que fala com os gentios, e pegou algumas cartas de Paulo, mas ele descredibilizava tudo que via do Antigo Testamento, principalmente se fosse citação do Antigo. Então é uma heresia você desconsiderar, porque os profetas, eles receberam coisas através do Espírito e começaram a edificar a teologia, por exemplo, da graça, da justificação pela fé. Abacuque fala, o justo viverá pela fé. Então, justificação pela graça, Antigo Testamento. E tantas outras doutrinas fundamentais. Até o livro de Daniel, cara, ele é apocalíptico, né? Apocalíptico. Como é que você vai desconsiderar o estudo do fim das coisas? Não tem como. Para você poder entender Apocalipse, às vezes você tem que voltar lá em Daniel para poder também dar uma lida em alguns símbolos, algumas coisas que ele vai falando lá atrás. Então não tem como. Então, a leitura do Antigo Testamento é importante por diversos fatores, né? Sem falar também que quando Paulo fala em Timóteo que toda a lei é boa, né, para a instrução, toda a escritura é inspirada e útil, né, para a instrução na justiça. E quando Paulo fala que toda a lei, toda a escritura, né, na verdade, ele não está falando do Novo Testamento, porque não existia. Quando Paulo escreveu a carta ao Timóteo, Paulo não estava tendo ali no momento acesso aos 4 evangelhos, ao livro de Atos. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento. É a referência ao Antigo Testamento que ele faz essa referência, que toda a escritura é útil para o ensino. Portanto, leiam o Antigo Testamento. Leiam o Antigo Testamento, assim como vocês leem o Novo Testamento também. Não tem como você ficar só com o Novo, né? Se você aceita Cristo, tu aceita os profetas. Se você aceita ali a nova aliança, tá também acompanhando ali o Antigo também na história, né? Você aceita o que Cristo disse, aceita o que Moisés disse também. Entende também a profundidade de cada coisa. Não sei quem comentou de você, se foi você, Padre, ou se foi o Juan, que falava assim, da profundidade, né? De entender certo texto, mas que a gente é parcial, muitas vezes, interpretando o texto, porque a gente parte de um ponto diferente, né? Do nosso contexto de vida, dos livros que a gente lê. Quando a gente pega do Antigo Testamento até o Novo, a compreensão é muito mais profunda. Isso. Com certeza. Porque a gente está vendo de um contexto onde o Espírito Santo não estava presente, descia esporadicamente, onde a guerra eclesiástica era outra, o contexto social era outro. Então a gente vê a graça a cultura de guerra. Você vê sociedades sendo criadas ali, né, se desenvolvendo. Você vê o povo judeu se formando. E aí você entende todo o panorama do Novo Testamento só lendo o Antigo, cara. Isso é muito maneiro, velho. Terceira pergunta. Como saber que eu sou salvo? Vamos lá.
Essa é maneira, essa é maneira. Acontece que é o seguinte, quando a gente levanta a mão pra Jesus lá Calma na aí. igreja... Não, calma aí, cara. A gente recebe um recibo, cara. A gente recebe um recibo já testificando já que a gente tem... Pronto, levantou a mão na igreja já tá salvo. É. Se você não levantou a O mão na recibo igreja... vai chegar no dia seguinte, no próximo dia. Se você não Chega levantar... no e-mail, chega no e-mail. Chega no e-mail. Não, mas também tem outra opção que tu esqueceu de pontuar. Ah. Essa aí é a principal, né? Levantou a mão, já é salvo. Mas tem também você dar o dízimo. Olha aí. Calma aí, mano. Galera, brincadeira. Vai, vamos lá. Sério agora, fala aí, padre. Romanos 8, 16, 18. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele testifica, ele confirma no nosso interior, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, assim, a certeza que nós temos da salvação não tem nada a ver se nós cometemos ainda pecado. Por mais que, poxa, não é uma falha de percurso o crente pecar. Mas existir pecado na vida do crente não significa que ele necessariamente não seja mais salvo. Não, o que realmente nos dá certeza é uma certeza interior, que o Espírito Santo dá pra gente. É maneiro que o salvo, cara, ele tem um desejo pela santidade, né? E Ele tem esse desejo Ele porque não- o Espírito já levou ele pro arrependimento. ele não deseja o pecado, ele deseja a santidade. Sim, quando a pessoa pergunta isso, como saber se eu sou salvo, normalmente eu penso assim, cara, só de você ter essa preocupação, Perfeito. já é um bom sinal. Eu ia falar isso. Já é um bom sinal. A pessoa pelo menos tá se preocupando. Exatamente, porque o cara tá querendo se parecer com Cristo, tá querendo ser santo, tá querendo ser puro, tá querendo ser, sei lá, A princípio- mais a princípio- bondoso, né? A gente parte desse pressuposto, né? Isso. Mas a gente entende que o seu fruto vai determinar se você realmente é salvo ou não. Perfeito. Suas obras, a forma como você se comporta, a forma como você age, não só na sociedade, mas também na sua casa, com seus filhos, se você tem filhos, se você não tem, com a sua mãe, com o seu pai. Então a gente normalmente se observa o contexto geral dessa pessoa. Tem como a pessoa se comportar bem e não ser salva? Tem também. Tem também. São até o texto que o Albert colocou no Instagram. É os comportadinhos, né? Os certinhos. Certinhos E que vão vão pro para o inferno. inferno. Exige também um reconhecimento de que não é por você, não é por isso que você faz, por você ser comportado, por você ser todo topzinho, que você vai ser salvo. Mas é pela obra de Cristo. Então se você precisa também reconhecer a obra de Cristo. Suas afeições mudam. Isso sempre foi pregado pela igreja. Tipo, eu gostava de viver na orgia, não gosto mais. Eu gostava de viver na bebedeira, hoje eu não gosto mais. Uma mudança interior. Eu gostava de alimentar rixa, não gosto mais. As afeições da gente vai mudando, a gente tem prazer em Deus. O homem normal, quando ele não é salvo, né, carnal, ele não tem prazer na santidade de Deus, na bondade. Na verdade, ele nem gosta de refletir sobre Deus. Ele Porque- foge desses questionamentos desse aí. questionamento. Agora, quando tua afeição muda e você quer parecer com Deus, é um grande sinal de que você foi transformado. Principalmente se você estiver frutificando e refletindo aquilo que Deus é. Agora a última pergunta é aquela pergunta agora para poder fechar com chave de ouro. Aquela pergunta agora mais cabulosa, aquela pergunta que incomoda, aquela pergunta que dá problema na hora de responder. Ô, nego, fala logo, tá igual o João Kleber, pô. Depois dos comerciais eu falo. Compartilha esse podcast aí. Compartilha esse podcast, manda pros seus amigos aí. Mas vamos lá. A oração no monte, ela é mais forte? Muita gente acredita que o coração no monte realmente tem um poder espiritual. Acho que é a mesma lógica também oração de madrugada. A fila é menor. A fila é menor, né? Como se, sei lá, oração, Deus ouvindo a oração é tipo fila do SUS, né? A sequência de e-mail, pô. É, Tem que responder a igual sequência de e-mail. aquele filme. Dá assim pra todo mundo. Todo poderoso. Todo poderoso. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana, em João 4, e a mulher samaritana ela pergunta o seguinte: você que é judeu, vocês, judeus, falam que nós devemos adorar a Deus em Jerusalém, e nós samaritanos temos que adorar a Deus em monte tal. Poxa, onde é que nós temos que adorar a Deus? Aí Jesus fala, né, nenhum nem outro, mas Deus na verdade está procurando os filhos que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, é adorar em espírito e em verdade. Então a localização geográfica onde você faz a sua oração
não importa muito. O que importa é o como tá o seu coração. Até pro culto. Isaías fala que o povo lá faz as reuniões deles, mas o coração tá longe de mim. Nós podemos estar na igreja com o coração totalmente distante. Deus falava até que se enjoava de algumas festas, de alguns cultos Eu não deles. quero que vocês façam essas reuniões de vocês, me enojam. Essas expressões aí. Mas agora tem uma importância. Assim, concluímos que não é mais forte, não tem uma oração plus no monte. Deus te ouve tanto no monte, tanto no seu quarto. Inclusive, Jesus até orienta, né? Em Mateus 6, cara, ele orienta, na verdade, os discípulos dele a respeito da oração usando o quarto. Ele não fala pros discípulos, quando vocês forem orar, sobe um monte, pega um monte bem altão, vai lá, você vai achar uma árvore com a copa bem bonita, se ajoelha lá. Não, ele não fala isso, ele fala quando você for orar, Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. O foco de Jesus não era no lugar, mas na forma correta de orar, na postura de oração. Agora que o importante é um contraponto, primeiramente que nós três não somos contra você orar no monte. Eu oro no monte. Nós três oramos. O até mesmo vai sozinho, não sei se vai mais. Não, vou. Eu levei meu filho esses dias, inclusive. Aí. Pode orar sim no monte. Aliás, é até bom, por exemplo, o Jesus fala da importância de você se retirar. Jesus mesmo orava no monte. Sim. Jesus orava no monte. Ele, no sentido de você se retirar do ambiente que você tá. Talvez você na sua casa não tenha um ambiente assim de paz, de silêncio, onde você possa orar assim realmente no seu particular com Deus. Até de liberdade para poder se expressar, falar o que você quer falar realmente em voz alta para Deus, Sim, chorar. Eu até separei aqui em Mateus 14, cara, no versículo 23, que fala assim: e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. É o princípio de orar no monte. Você está sozinho, você não tem o assédio das pessoas ali, preocupações com coisas externas, distrações. Então agora é seu momento com Deus. Agora você vai abrir teu coração para falar, porque às vezes você quer gritar no seu quarto, você não pode. Às vezes você quer falar algo com Deus que você morreria de vergonha se, sei lá, um gato ouvisse. Teu cachorro não pode ouvir. Só Deus mesmo, com a bondade dele, pra ouvir aquilo que você vai falar com Deus. E realmente, né, assim? Tem coisa que só Deus vai ouvir, cara, e vai entender legal, porque mais ninguém vai entender legal. O lugar onde você ora influencia a sua oração, o coração de quem tá orando, não Deus. Deus vai ouvir a oração. Mas, por exemplo, lugar como você vai se concentrar. Eu já ouvi até um texto, um tweet assim bem rápido, que é até a posição, pô. Sei lá, se você orar sentado, é mais provável de você somente devagar. E se você orar ajoelhado ou até mesmo em pé, você, sei lá, se concentra mais. Não sei se tem estudo, se é baseado, mas, poxa, realmente, o ambiente, se for, sei lá, um lugar onde a gente associa um lugar caótico, sei lá, você tem trauma de um lugar, talvez você não consiga, tenha dificuldade de entregar o seu coração ali a Deus. Tem que ser o seu ambiente de paz, o seu quarto secreto, que não sinceramente seja o seu quarto, né, onde você dorme, mas o teu lugar secreto pode ser, sei lá, no seu escritório, por exemplo. E a gente tem que ter liberdade também de usar tudo aquilo que Deus deu pra gente, cara. Deus deu um corpo pra gente e uma voz. Isso na oração faz muita diferença, igual tu tá falando da posição. Sentado pode favorecer mais uma distração sua. Em pé já não, é ajoelhado não. Você falando internamente no seu coração é diferente de você falar da boca para fora, né? Orar em voz alta. Verbalizar. Isso muda muito a oração. No monte a gente tem essa liberdade. Então é um ponto positivo. Perfeito, Você vai estar com Deus ali sozinho e clamando realmente as orações bíblicas. Muitas vezes a gente vê os profetas, o próprio Cristo clamando, gritando diante de Deus. Numa atitude, não é assim, vou ali falar com Deus. Às vezes era um grito de desespero. Cara, eu sou pecador. O que eu faço com isso? Não tem como eu agir normal. Eu me desespero diante de Deus. Eu grito, Deus me santifica. Você não se sente nessa liberdade no teu quarto, onde tem outras pessoas na sua casa. Sim, tá. A pessoa pode se retirar pro carro, sei lá, pra onde ela quiser, cara. Pro carro, pro quarto, pra, sei lá, pra alguma casa, sei lá, de interior, se a pessoa tiver, né? Vai pra uma casa num lugar mais isolado. Enfim, cara, o lugar, isso já acho que já tá batido aí, que o lugar não importa, importa é o seu coração, a forma como que você se achega a Deus, a forma como seu coração se comporta diante de Deus, a forma como você se enxerga diante de Deus também, né? Não é de uma maneira arrogante que a gente ora. Não é colocando Deus contra a parede, né? Então também não adianta nada a gente ir pro monte orar, se retirar para poder orar. E a nossa postura de oração também ser uma postura arrogante. É um misticismo, né? Tipo assim, eu tô no monte,
Ou então, quando colocando Deus contra a parede, Senhor, olha onde eu tô. Eu tô no monte orando, o Senhor não me responde. Sabe? Não é o lugar que vai, igual o Rodrigo falou, que vai influenciar Deus. Mas é a gente ter o nosso coração humilde também, independente do lugar que a gente for orar. De preferência no lugar onde você pode ficar à vontade para poder falar com Deus. Esse misticismo é até perigoso demais, é nocivo, porque, imagina, as nossas orações mais comuns são em casa. Sim. Então, se eu falo que a experiência do monte é sempre melhor do que em casa, eu tô criando um misticismo ali. Não, é lá que Deus responde, é lá que Deus fala, é lá que Deus usa alguém para falar comigo. Ué, e na tua casa Deus não usa? Então, a gente tende a valorizar. Na leitura da palavra, Deus não fala contigo? Na leitura da palavra, Deus não fala. Tem que vir alguém falar, e essa pessoa só fala no monte? Então é perigoso isso aí, E cara. Deus fala normalmente assim, na simplicidade do seu quarto, da sua oração. Porque senão vai começar só no monte, só na igreja do pastor que tem dom de revelação. E aí começa aquelas coisas que a gente não gosta, né? Na verdade, às vezes é até antibíblico. E às vezes até antibíblico. Tomar cuidado com isso. Mas amém. Esse foi o FAQ do Trincheira. Espero que você tenha gostado aí. Que Deus abençoe. Se você tiver alguma pergunta... Vamos fazer mais aí, foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Se tiver alguma pergunta, manda pra gente lá no Instagram. Ou se você tiver o nosso contato aí, pode mandar também pra gente lá pra gente poder responder aqui. Valeu? Deus abençoe a sua semana. Fica na paz aí. Tamo junto. Valeu. Valeu, rapaziada. Valeu.